Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos falar sobre um autor muito importante dentro da literatura brasileira e um autor que eu gosto muito. Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar. Não se esqueçam que quando a gente compartilha a cultura, quando a gente leva a luz para as pessoas, a gente também está fazendo uma caridade. A gente está fazendo tzedakah. Hoje nós vamos falar sobre Moacir Scliar, este autor gaúcho, muito importante dentro da literatura brasileira, eleito em 2003 para a Academia Brasileira de Letras, que nasceu em 1937, numa família judia que veio da Bessarábia. Você sabe onde fica a Bessarábia? A Bessarábia é a atual Moldávia, um país que fica entre a Romênia e a Ucrânia. Uma coincidência, a família da Clarice Lispector é de uma região na Ucrânia muito próxima da região de onde a família do Moacir Scliar é originário na Moldávia. Os pais de Moacir Scliar, assim como todos os outros judeus, estavam tentando sobreviver e fugir da perseguição do regime comunista stalinista aos judeus. Então eles conseguiram vir para o Brasil, onde aqui tiveram uma vida muito mais tranquila, principalmente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E onde o Moacir Scliar e seus irmãos nasceram. É importante dizer que a obra, diferente da Clarice Lispector, que a gente tem que esmiuçar para ver elementos judaicos presentes na obra dela, no vídeo passado nós falamos sobre Clarice Lispector. Se você não viu, veja. Já no caso de Moacir Scliar, não, ele é repleto de citações judaicas em toda a sua obra, composta de mais de 70 publicações e traduzidos em mais de 15 idiomas diferentes, inclusive hebraico e ídis. Ele mesmo falava que era um escritor, ele não era religioso, mas era um escritor judeu brasileiro. E a sua obra é repleta de elementos vivos dessa cultura e, principalmente, ele faz uma investigação de elementos judaicos dentro da cultura brasileira. Moacir Scliar viveu dentro de uma comunidade judaica muito importante no Rio Grande do Sul. Independente disso, ele estava inserido naquele contexto. A sua mãe era uma professora de hebraico e ídis na comunidade judaica. O seu pai trabalhava numa fábrica, ele era operário de uma fábrica e tentou ter um comércio, mas não obteve sucesso. Mas seu pai era um grande contador de histórias, também como era o seu avô paterno. E Moacir cresceu nesse meio muito ilustrado de histórias, de a sua mãe falando hebraico, a sua mãe falando ídis, ensinando festividades judaicas acontecendo dentro daquela comunidade, do bairro do Bonfim, que até hoje é um bairro da comunidade judaica porto-alegrense. Isso tudo se reflete dentro da obra de Moacir Scliar. A participação dele dentro da comemoração da independência do Estado de Israel em 1948, apesar de ele ter só 11 anos na época, ele se lembra muito bem disso. Ele também ouviu histórias dos judeus que buscavam refúgio no Brasil, principalmente em Porto Alegre, porque era o local onde ele morava, fugindo da perseguição nazista e dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Então isso aparece muito forte dentro da obra de Moacir Scliar. E como brasileiro, ele também investigava como historiador, um lado historiador dele, investigava também elementos judaicos dentro da cultura brasileira, principalmente quando os portugueses, que também eram muitos judeus convertidos à força, ou judeus não convertidos, vieram para o Brasil em 1500. Tem um registro que Pedro Álvares Cabral era originário da cidade
de Belmonte, em Portugal, e era judeu também, convertido à força, teve seus pais convertidos à força pela Inquisição durante aquele período da história portuguesa. Isso também foi falado aqui em um dos vídeos, e eu vou deixar a referência no card aqui em cima, sobre essa história brasileira, judaico-brasileira, que Moacir Scliar resgata muito, principalmente da questão do Rio Grande do Sul e do Nordeste do Brasil. Então a cultura judaica esteve muito presente na vida de Moacir Scliar. Ele era leitor de Kafka, ele era leitor de Isaac Bashevis Singer, ele era leitor de Sholem Aleichem, que é o escritor de O Violinista no Telhado. Moacir Scliar também lia Maimônides, lia Freud. Então esse era a colcha de retalhos que serviu de inspiração, que cobriu Moacir Scliar em sua inspiração para escrever a sua obra, mesmo ele não sendo religioso. A família de Moacir Scliar era uma família muito pobre, e ele falava que faltavam panelas, faltava até alimentos, mas não faltavam livros. Havia muitos livros na casa de Moacir Scliar. Ele era um leitor voraz desde 10, 11 anos de idade, e isso ajudou com que ele se transformasse num dos expoentes da literatura brasileira. A lição da família de Moacir Scliar também serve de lição para todos os brasileiros. Não importa o nível financeiro que a pessoa tem. Se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, se a pessoa é classe média, não podem faltar livros na casa das pessoas. Não podem faltar livros para os filhos, para as crianças. Moacir Scliar teve sua família passando até fome, mas fome de livros e cultura a família dele nunca passou. Esse é um legado que Moacir Scliar deixa para a gente. Mas os elementos da cultura judaica presentes na obra de Moacir Scliar. O livro O Exército de um Homem Só, que também se transformou em letra pelo grupo também gaúcho Engenheiros do Havaí, mostra a uma personagem chamada Maier Ginsburg, que tem um ideário de construir um local utópico para os judeus. E ele é chamado no livro, ele recebe um apelido de Capitão Birobidzhan, referência a uma localidade que Stalin destinou aos judeus que moravam em Moscou, num determinado momento da história da União Soviética, e que ele queria colonizar uma parte que estava sob ameaça do então governo chinês de invasão de uma parte não colonizada da União Soviética, dentro da própria União Soviética, que é lá na Sibéria, fronteira com a China. Então o que ele faz? Ele destina aos judeus aquela região. Quando os judeus chegaram, não tinha a menor infraestrutura, e que lembrava muito a situação que os judeus viveram na Ucrânia, viveram na própria Rússia, viveram na região da ex-Iugoslávia, que é Sérvia, Croácia. Encontrar um local totalmente ermo, totalmente vazio, tiveram que fazer a sua vida ali e começaram a viver em shtetl. E shtetl são aquelas fazendas sem infraestrutura nenhuma em que os judeus moraram. Vocês podem ver isso no filme ou no livro O Violinista no Telhado, de Sholem Aleichem. Então, os judeus foram morar naquela região, e até hoje existe uma comunidade judaica lá em Birobidzhan. Moacir Scliar pega essa ideia e constrói o Exército de um Homem Só, que é a tentativa de Maier Ginsburg
de transformar um espaço no Brasil, no Rio Grande do Sul, em um lugar utópico onde os judeus poderiam viver e em paz, claro, e numa interação pacífica com os brasileiros. Outro livro muito importante dentro da obra de Scliar é A Guerra do Bonfim, que narra a vida judaica num pequeno shtetl gaúcho, e é passado também num período da Segunda Guerra Mundial, em que os judeus são perseguidos pelo exército nazista. Os imigrantes encontram o lar aqui no Brasil, onde os hábitos judaicos europeus se misturam com os hábitos gaúchos, os hábitos sulistas. E as festividades, como Hanukkah, outras festas religiosas também, a Páscoa, ocorrem sem interferência do Estado, ou seja, os judeus são livres para praticarem a sua religião, praticarem também as suas festividades religiosas ao ar livre e sem interferência nenhuma, sem proibição do Estado, como acontecia na União Soviética, como acontecia no regime totalitário de Adolf Hitler. Porém, as interferências religiosas acontecem por causa da população local que não consegue entender os judeus, não que não se misturem com os judeus, eles até se misturavam com os judeus, eram amigos, tinha essa interação, mas os costumes em determinados momentos, como a Páscoa, os cristãos saíam no bairro do Bom Retiro em busca dos judeus e espancavam em praça pública. Essa é a tradição de malhar os Judas. Isso acontecia antigamente. Hoje em dia, há muitas décadas, isso não acontece mais, evidentemente, que foi retirado dos judeus e passou a ser um boneco que é espancado pelas pessoas, o malhar os Judas. Mas isso um dia aconteceu e a Guerra do Bonfim fala dessa questão em determinados momentos tensos entre os judeus e os cristãos e momentos de tranquilidade entre judeus e cristãos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O bairro do Bonfim ainda é um bairro de classe média que abraça a comunidade judaica gaúcha. Outro livro também que atesta elementos judaicos na obra de Moacir Scliar é A Balada do Falso Messias, que é uma referência direta ao autoproclamado Messias Shabtai Tzavi, que aconteceu no século XVII. No conto, Scliar narra Shabtai Tzavi transportando os judeus da Europa de navio para o Brasil. E depois de várias situações hilárias, engraçadas, o falso Messias, vocês vão ler o livro e vão descobrir o que acontece. Não vou dar spoiler aqui não. A Balada do Falso Messias, vocês vão buscar esse livro. 2 livros de Moacir Scliar trazem uma visão sobre o descobrimento do Brasil. Primeiro, entre Moisés e Macunaíma, um título que eu considero formidável, de uma inteligência fina, e A Estranha Nação de Rafael Mendes. Esses livros narram a colonização do Brasil. Claro que olhares diferentes, mas narram a colonização do Brasil pelos cristãos novos, ou seja, os cristãos convertidos à força pela Igreja Católica em Portugal e outros judeus que não se converteram, que vieram para o Brasil em 1500. Moacir Scliar, nesses livros, busca os vestígios da cultura judaica presentes na cultura brasileira, na formação étnico-cultural do Brasil. Assim como o próprio nome Brasil é uma palavra hebraica que significa cobre. Qual é a cor do pau-brasil? Muitos outros livros, como A Mulher que Escreveu a Bíblia, Os Vendilhões do Templo, também apresentam elementos judaico-brasileiros, principalmente regados à Bíblia, à Torá, à Cabalá, ao Talmud, que é um livro repleto de ensinamentos e principalmente folclore judaico, presentes
na cultura brasileira também. Então nós podemos ver que a obra de Moacir Scliar é regada, é repleta de elementos judaicos que marcam desde a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, a partir de 1500, como também dos imigrantes que vieram ao longo do século XX, fugindo da perseguição da União Soviética, da Europa Oriental, como também daqueles que vieram fugindo das perseguições nazistas. Esses elementos judaicos da Europa Ibérica, da Europa Central e do leste europeu se misturam de uma tal maneira que moldam uma colcha de retalhos que está presente na literatura de Moacir Scliar. Todos esses imigrantes trazem suas histórias, tanto culturais quanto as histórias pessoais das localidades onde viviam sua família, ou se ele imigrou, como o próprio pai do Moacir Scliar, que era imigrante, a sua mãe também é imigrante da Moldávia, o seu pai da Ucrânia, que chegaram aqui no Brasil trazendo essa cultura judaica. A presença da cultura judaica no Brasil é viva, é intensa, é pulsante. Por exemplo, a palavra Amazônia tem vertentes de linguistas que garantem que a palavra Amazônia vem do hebraico, por 3 palavras: A, Mazon e A. A significa o, Mazon significa alimento, e A é um sufixo que faz referência a Deus. Então seria a Amazon e o alimento de Deus. E o que é a Amazônia? E os linguistas também ousam dizer que a palavra pará é uma palavra hebraica que significa vaca, e é onde os portugueses inseriram uma grande quantidade de gado leiteiro na região. Então, por isso, Pará. Ceará, sendo uma palavra hebraica e que significa tempestade, faz referência ao momento em que os portugueses chegaram na região e, coincidentemente ou não, era um momento de chuvas no Ceará, que compreende os meses de fevereiro a maio. E como os portugueses chegaram naquela região e chovia bastante, chamaram a localidade de Ceará. Então, gente, busquem os livros de Moacir Scliar. Vocês vão estar fazendo 2 estudos diferentes, tanto da cultura brasileira, vendo os elementos judaicos presentes na cultura brasileira, e também estudando, conhecendo um pouco da literatura e da cultura judaica, presentes ambas na obra de Moacir Scliar. Se você já leu, se você tem um livro preferido, os livros que mais marcaram a sua vida, deixem aqui nos comentários sobre essas obras que vocês conhecem. Um grande abraço para vocês, valeu!